Você já ouviu falar em Páscoa? Sabe o que é? O que significa? Quando surgiu? Como surgiu? Por que surgiu? Me chamo Rony Santos, sou aqui do nosso canal Mensagens Positivas e hoje venho falar sobre a Páscoa. Vamos falar sobre o surgimento, desde o início lá, como foi que surgiu, por que surgiu. Tem algumas perguntas aqui que antes de começar o nosso conteúdo, eu queria deixar essas perguntas e agradeço a quem puder responder, deixar sua resposta aí nos nossos comentários. Assim que eu puder, irei estar lendo e respondendo a todos com paciência. Uma das primeiras perguntas que tenho aqui, que vou deixar aí, que peço que vocês respondam, é: o que você sabe sobre a Páscoa? Essa é a nossa primeira pergunta. O que a Páscoa significa para você? Né? Você já se perguntou o porquê de nós brasileiros fazemos a nossa comemoração da Páscoa entre o mês de março e o mês de abril? Por que será? Você já se perguntou? Deixa aí sua resposta aí no nosso comentário. E a outra pergunta é: qual seria o verdadeiro mês de comemorar a Páscoa? Qual seria o verdadeiro mês de comemorar a Páscoa? Será que existe um mês? E será que estamos fazendo de forma errada? Dentro da Páscoa, quando foi surgida, surgiu também ritos, cultos a serem feitos durante esse período. Quais seriam? Você sabe quais são os cultos? Quais são os rituais? Sobre isso também vamos falar dentro do nosso assunto, certo? O que podemos ou não fazer? Vamos ter essas respostas agora. Vamos começar, né, o nosso tema, o nosso conteúdo, e começando a falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a Páscoa, sobre esse assunto, né? Bom, a Páscoa surgiu, né, lá no Egito, na época de Moisés, né, onde eu acredito que você já deve ter ouvido falar nas pragas do Egito, onde Deus mandou aquelas pragas. Quando a gente fala de Páscoa, a gente também lembra desse período, porque foi através desse período aí que que surgiu a Páscoa. Lendo a nossa Bíblia no livro de Êxodo, vou pegar a nossa Bíblia aqui, a gente vai precisar fazer uma leitura para a gente começar a entender o surgimento e o porquê da Páscoa, né? A gente não vai ler o livro inteiro, mas um capítulo inteiro. Peço que com paciência vocês possam me acompanhar. Quem tiver sua Bíblia, pegue ela. Quem não tiver, pode nos ouvir e assistir aí a nossa leitura. No livro de Êxodo, capítulo 12, lembrando, repetindo, Êxodo, capítulo 12, iremos fazer a nossa leitura e conforme a gente vai fazer a nossa leitura, a gente vai fazer as nossas interpretações, nosso entendimento. Vamos tirar tudo dessa leitura aqui. Lembrando o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha só, já começa Deus ordenando que o primeiro mês seria aquele ali era o mês da saída do Egito. Então, o primeiro mês será comemorado a Páscoa. Eu estou adiantando aqui, mas vocês vão ver. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. A gente está vendo aqui que já fala sobre pegar para si, para cada família, um cordeiro. Já começa a envolver o cordeiro aí. Aqui no capítulo 12, está falando sobre o início da Páscoa e a criação da Páscoa. Vamos dar continuidade. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Tudo tem que ser contado, porque a gente vai ver lá mais à frente que não pode deixar nada referente à carne do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O cordeiro, e o guardareis até o 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Já começamos a ver aí que existe um sacrifício. Já começamos a ver um sacrifício, um ponto aí importante que a gente vai tá vendo. Já estamos vendo, né? E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Pães ázimos. Naquela época, nesse tempo aqui, nesse tempo da Páscoa, Deus não permite que se comesse o pão com fermento. Ázimos quer dizer mais ou menos sem fermento, sem ser fermentado. Caso você queira, você pode fazer uma busca aí na internet ou em um dicionário que você vai entender o que significa ázimos. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. Mais um ponto importante. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Veja, aqui vai dizer sobre uma preparação de como você tem que se comportar naquele momento ali da ceia, né? Naquele momento ali, para você poder estar comendo a carne daquele animal. Pois assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e os ídolos, e todos os deuses do Egito fareis juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus pediu para que aquela congregação que estava com Araão e Moisés, que preparasse um cordeiro sem máculas, macho, de 1 ano. Se preparava o cordeiro no dia 10, para que se aproximasse do dia 14, fizesse o sacrifício, pegasse o sangue daquele animal, para você ver que tem todo um ritual aí envolvido dentro da Páscoa, pegasse o sangue daquele animal, colocasse na ombreiras, né, na ombreira ali nas portas, e onde Deus visse que tinha aquele sangue ali, a morte não passaria por aquela casa estaria salva da morte. Aquela casa estaria salva da morte, porque ali estaria o sangue daquele cordeiro. E foi esse o ritual que Deus pediu que fizesse. Então já começa a ter um significado, uma importância da Páscoa, algo muito interessante. Vamos dar continuidade aqui, lembrando, o livro de Êxodo, capítulo 12, a gente já está aqui no versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa será perpétua. Deus deu a ordem, então assim será. Certos? Que hoje em dia, de lá para cá, a história foi muito conturbada, muitos desafios, muitos obstáculos, muitos altos e baixos, e acredito que uma boa parte desse ritual, dessa comemoração, ela foi desviada e ensinada de forma errada, certo? Então estamos aqui fazendo a leitura de como surgiu a Páscoa e por que surgiu a Páscoa, e quem ordenou que criasse a Páscoa, né? 7 dias comereis pães ázimos, ou seja, pães que não têm fermento ou qualquer coisa que não tenha fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, naquele tempo, não poderia ser comido nada que tivesse fermento. Vemos hoje em dias de muitas tradições que não se come carne. Isso daí a gente vai ver mais para frente, né, que já é um outro assunto que também faz parte do assunto aqui da Páscoa. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Aprontarei
a única coisa que devemos fazer durante a Páscoa, de acordo com o que está na Bíblia, ensinando aqui na Bíblia, é o nosso alimento. Não podemos... Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, a Moisés a todos os anciãos da terra de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopor e molhai o sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Olha a ordenança. Faz o ritual e não sai de casa. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo, estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Aqui no livro de Êxodo, do capítulo 12, do versículo 1 até o 24, tem muitas explicações sobre a Páscoa, como devemos fazer a comemoração, como devemos preparar a Páscoa, o que ela significa, né? E vou repetir esse versículo de 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então, a Páscoa é perpétua, ela nunca terá fim e deve ser comemorada e respeitada e seguida todos os rituais. Só que no tempo que estamos, na atualidade que estamos, realmente é muito difícil de ver, né? E vamos estudar e buscar aqui o conhecimento, pedir a Deus discernimento para que entendamos o porquê dessas mudanças, o porquê que mudou, certo? Dando continuidade, no versículo 24, né, a 25, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Eles ainda estavam no Egito, e quando eles saíssem, ainda deveriam fazer esse culto, porque é um culto perpétuo, com lembrança. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Olha o que Deus diz. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então vejamos, estamos desde muitos tempos aí, a gente sabe que a Páscoa é simbolizada pelos seres humanos com ovos de Páscoa. É certo ou não é certo? É a verdade ou não é a verdade? O que dizer para as nossas crianças, o que ensinar para as nossas crianças? Até onde eu sei, o coelho não coloca ovos. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto. Como o sacerdote ordenará a Moisés e Arão, assim fizeram. E eles fizeram esse sacrifício. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Deus falou para aquelas pessoas, para Arão e a Moisés, que falassem ao povo de Israel, que fizesse o culto, que fizesse aquele rito, para que eles fossem livres do mal e da morte. Então, aqueles que não estavam sob aviso, como Faraó, naquela época, teve o seu castigo, que foi a morte do seu filho, o primogênito, que era o seu sucessor no trono, que era o filho dele que ia assumir o trono, primogênito, o primeiro filho dele. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então, já conseguimos ver aqui a importância da comemoração da Páscoa e o porquê da Páscoa foi criada e o que ela significa. Já nessa leitura que a gente fez aqui, para mim, a Páscoa está significando uma liberdade, né? Uma liberdade. Se a gente fizer uma pesquisa aí na linguagem aí
hebraica e judaica, a gente vai ver que a palavra Páscoa é Peshat, que significa passagem, na linguagem hebraica ou judaica. Passagem. Mas, na minha interpretação, nas minhas leituras, eu entendo que a palavra Páscoa, né, ela tem um significado simples, que eu digo, eu estou simplificando, é liberdade. A Páscoa nos traz um memorial de liberdade. Nos lembra que é liberdade. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tem ditos. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Abençoa também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedassem, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. Quando eles saíram de lá do Egito, levaram bastante coisa, ouro, né, como a gente conseguiu ler aqui, animais, né, gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Bom, a gente pode parar por aqui e continuar nosso vídeo aqui, nossa aula, né, falando ainda sobre a Páscoa, né, que o intuito desse vídeo é falar sobre a Páscoa. Desculpa aí a minha leitura, se não foi uma leitura coerente, ou não foi um vídeo tão explicativo assim, né, mas é importante que a gente leia o princípio, né, como já disse, o início de tudo, como a Páscoa começou, né, como a Páscoa começou, que é para a gente entender e estar falando realmente o que significa. Bom, a gente já sabe o princípio da Páscoa, um pouco do significado dela. Então, é isso. Aquelas perguntas. O que a Páscoa significa para você? Para mim, a Páscoa é um símbolo de liberdade, que eu preciso respeitar e lembrar que Deus, aquele Deus que vive, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó e Deus de Moisés, que uma parte importante. Deus disse a Moisés que Moisés seria Deus acima de Faraó. Olha o poder que Deus deu a um mortal. Naquela época. Deus fez Moisés um Deus acima de Faraó. E isso é um cargo muito importante. Deus que diz: eu sou Deus, e além de mim não existe outro. E fez isso com Moisés. Moisés recebeu o poder de Deus acima de Faraó. Muito importante. Então é isso, né? A Páscoa, ela nos traz a lembrança de liberdade. De liberdade. Agora, vamos lá. Em qual mês é, aqui no Brasil, que a gente comemora a Páscoa? Comemoramos a Páscoa aqui no Brasil a Páscoa começa entre o mês de março e o mês de abril. Mas, por que isso, né? Por que isso? Vejamos. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que o primeiro mês do calendário hebraico ou judaico é o mês de Nissan, certo? E por alguns motivos aí, né? Alguns motivos, vou tentar ser bem simples aqui, de ciclos de lua, né? Lua cheia ou lua nova. Então, os astronômicos, né? Eles fazem essa conversão aí aqui para o Brasil, para que o primeiro mês hebraico ou judaico é o mês de Nissan. Ou, para ficar mais bem simples assim, o mês de Nissan tem 30 dias do mês. 30 dias no mês. E do início do nosso calendário, o primeiro mês que tem 30 dias
é o mês de março. Mês de março. Então começa o calendário. Começa o primeiro mês, o primeiro dia de Nissan, pra gente aqui, é dia 30 de março. Daí a gente conta 14 dias para dar o início ao período de Páscoa. São 7 dias, né, no caso, do dia 14 até o dia do 14º dia até o dia 21 se conta. Então, a Páscoa é nesse período aí, do dia 30 de março, aqui pra gente, aqui no calendário brasileiro, é o dia 30 aqui, e lá é o dia 1º do mês de Nissan, né, que tem a ver com o início da primavera. O início da primavera. Então, é isso. Por isso que a gente comemora aqui no Brasil a Páscoa entre o mês de março e o mês de abril, né? E a gente falou também sobre rituais. Então, o ritual que nos lembra da Páscoa, lá da época de Moisés, é isso. É um cordeiro, né? O cordeiro que tem que ser sacrificado, e o sangue daquele cordeiro deve ser usado para marcar as ombreiras da porta, as quinas da porta, para que o anjo da morte, né, muitos dizem anjos, mas a Bíblia fala que é Deus que passará, né, porque quando Deus passar, ele irá ver aquele sangue, e ali naquela porta, onde tiver aquele sangue, não terá morte. Não terá morte. Outro detalhe, durante a Páscoa não se pode trabalhar, né? Para quem não se pode trabalhar. Preparei aqui, né, o nosso roteiro, estou tentando acompanhar aqui. E aí é o seguinte, falamos sobre o início, o que significa, né, o porquê da gente comemorar a Páscoa aqui no mês de março, e entre março e abril, e está explicado. Só para reforçar, mais uma vez, o mês de Nissan, que é o mês lá do povo hebreu, povo judaico, ele se inicia aqui para nós no dia 30 de março, né? No dia 30 de março até abril. E eu quero só me corrigir, que eu falei o mês de março tem 30 dias. Eu errei aqui, quero corrigir isso. O mês que tem 30 dias é o mês de abril. Mês de abril é o mês que tem 30 dias. O mês de abril é o primeiro mês do ano, né, aqui no calendário brasileiro, que tem 30 dias. Né? É isso. Deixa eu ver aqui o nosso roteiro. É isso. Nosso roteirozinho aqui. Agora vamos falar sobre a Páscoa judaica ou hebraica e a Páscoa, né? A Páscoa judaica e hebraica, que são a mesma coisa, está aqui no Antigo Testamento, que a gente acabou de ler lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 em diante. E a Páscoa cristã, se a gente ver aí algumas pesquisas que a gente pode estar fazendo, a gente vai ver que quem é cristão não se comemora a Páscoa hebraica ou judaica. São ritos diferentes de acordo com algumas pesquisas. Para mim, significa a mesma coisa. Um pouquinho diferente, porque o cordeiro é o filho de Deus e não um animal que Deus ordenou que fizesse o sacrifício. Então, já tenho aí um pouquinho de diferença, um pouco bem grande mesmo, na verdade, né, por ser Jesus Cristo, né? Lembrando, a Páscoa no Antigo Testamento é comemorada a liberdade do povo de Deus na saída do Egito, que se libertaram da escravidão, né? Que lembra também, não tem como a gente falar da Páscoa sem falar das pragas, né? As pragas, o motivo das pragas foi as tentativas e os nãos que o faraó dizia para Moisés, para o povo de Deus e para Deus, né? A Páscoa ela vai ser comemorada eternamente. A Páscoa cristã, né? Jesus Cristo veio para salvar o pecador, nos livrar do pecado. E aí também tudo isso aconteceu, né? Tudo isso que eu digo ele foi entregue. Ele também estava celebrando a Páscoa que era a mesma Páscoa do Antigo Testamento, era a mesma Páscoa, ele comemorava a Páscoa, ele fazia o ritual da Páscoa do Antigo Testamento. E aí ele veio, como já estava escrito nos livros que a gente encontra na Bíblia aí, de outros profetas,
que ele vinha e ele tinha que passar por toda essa situação, né? Que essa situação tinha que ser cumprida. Então, Jesus foi entregue, foi crucificado no dia de sexta-feira, né? Como está escrito nos relatos, e ressuscitou. Ele ressuscitou num domingo, né? No terceiro dia. E todo esse conteúdo, todo esse detalhe, toda essa história aconteceu durante a Páscoa. Então a Páscoa cristã, eles celebram a ressurreição, celebram a morte e a ressurreição de Cristo, uma nova vida, né? Jesus veio para aqueles que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é isso aí. A gente já explicou sobre a Páscoa. Esse foi o nosso estudo, o nosso resumo e a nossa interpretação. Espero que a gente tenha passado aí para vocês um bom conteúdo, um conteúdo de importância, né? Agradeço aí a quem puder deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback aí é importante. Espero que vocês possam se inscrever no nosso canal, né? E ativar o sininho. Ativa o sininho aí para que chegue as notificações. Até mais, que Deus abençoe. Espero que tenha feito um ótimo trabalho e que você tenha também aprendido com isso, tenha uma boa interpretação e discernimento e que isso seja adquirido por você de forma gratificante.